Para a nossa reflexão de hoje, vamos utilizar a passagem do Salmo de Davi, o 103, do versículo 8 até o versículo 10. A passagem nos diz assim: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Minha proposta para pensarmos hoje é a respeito da longanimidade do Senhor. Davi aqui afirma que Deus ele é longânimo. Longanimidade está diretamente relacionada à virtude da paciência. É uma paciência muito grande, uma paciência imensa. E aqui Davi se refere a essa característica do Senhor. Ele é longânimo, a paciência de Deus é imensa. E pela sua experiência de vida, Davi pode falar com autoridade a respeito disso, porque ele experimentou da longanimidade, da longa ou da grande paciência do Senhor. A paciência, ela é uma virtude que nos capacita a resistirmos, que nos capacita a não reagirmos em determinadas situações. Nós vamos suportando, nós vamos nos controlando, de maneira que não reagimos contra determinadas coisas que nos são lançadas ou determinadas situações que nós ou pelas quais nós passamos. É a paciência que nos dá a capacidade, por exemplo, de esperar pacientemente, tranquilamente, o momento certo de uma ultrapassagem sobre um carro que está com a velocidade menor que o nosso. Né? Então, tranquilamente nós esperamos o momento certo de agirmos. Não vamos agir de modo impaciente, reagirmos no calor da emoção, de maneira que essa ação coloque a nossa vida em perigo. É a paciência que nos dá a capacidade de suportarmos, por exemplo, quando pessoas nos atacam, quando pessoas agem contra nós e nós simplesmente não reagimos. Esperamos pacientemente para que a coisa se resolva. Então a paciência é essa virtude que nos dá essa capacidade de suportarmos, de nos controlarmos em determinadas situações e de não reagirmos contra ações que as pessoas tomem contra nós, contra a nossa vida. Então, essa é a virtude da paciência. Ela tem a ver, ou ela se relaciona muito com a questão da reação. Quando nós pensamos a respeito, ou na perspectiva da longanimidade do Senhor, significa que Deus, ele aguarda pacientemente, que ele suporta as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele vai aguardando porque, da perspectiva dele, os nossos pecados e as nossas iniquidades dariam a ele tranquilamente o direito de nos punir, de nos disciplinar para combater aquilo de mal que nós fazemos contra ele. Então Deus, por ser longânimo, ele vai adiando o que poderíamos chamar dessa sua punição contra os nossos pecados, contra as nossas más ações, contra as nossas iniquidades. É por isso que Davi nos diz no verso 10 desse Salmo 103 que ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Deus é paciente. Deus, tendo também como característica sua a justiça, Deus precisa punir o pecado, precisa punir as más ações. Ele tem pleno direito de fazer isso. Mas pela sua grande paciência, pela sua longanimidade, ele vai adiando isso, no sentido de que aguarda a mudança de atitude do ser humano. Então, poderíamos imaginar, poderíamos pensar aqui em alguns casos, como por exemplo, o caso de Noé. Na sua época, Deus já havia decidido que iria destruir a terra
por causa de tão grande iniquidade que estava tomando conta da humanidade naquele momento. Deus toma essa decisão, mas o texto bíblico, a história bíblica vai nos dizer que Deus esperou 120 anos até que a arca ficasse completa, aguardando um arrependimento daquela geração para que ele não viesse a puni-la. 120 anos Deus aguardou para que houvesse uma mudança de atitude por parte daqueles contemporâneos de Noé. Se pensarmos na situação em que o nosso mundo vive, diante de todas as injustiças, de todos os males que nós cotidianamente testemunhamos, a conclusão a que chegaríamos é que, diante dessa situação tão caótica que nós vivemos, nada mais natural do que a punição de Deus contra o mundo em que nós vivemos. Mal se disseminando, a iniquidade se tornando coisa comum, a lógica seria: Deus, então, precisa agir e punir. Mas aí é que entra a longanimidade do Senhor. Por que Deus não age imediatamente dessa forma? Porque Ele é longânimo. Porque Ele aguarda pacientemente a mudança de atitude do ser humano, de maneira que a punição não seja necessária. Deus é paciente. Deus, portanto, é longânimo. Aqueles que questionavam, já no início da igreja cristã, a respeito da demora que eles imaginavam que se configurava a volta do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro, em uma de suas epístolas, ele vai contradizer tais pessoas, dizendo que, ora, o tempo de Deus é diferente. Para Deus, um dia é como 1000 anos como um dia. A perspectiva de tempo de Deus é completamente diferente da nossa. Então, não há sentido em dizer que está demorando. E o apóstolo Pedro complementa, falando justamente da longanimidade do Senhor. Que Deus tarda a promessa da vinda, porque essa vinda, a segunda vinda de Jesus Cristo, é no sentido de se fazer justiça a este mundo e de se acabar com a iniquidade e o pecado que aqui existe. Então Deus adia esse retorno de maneira que aguarda com isso a mudança ou arrependimento das pessoas para que, se possível, todos sejam salvos. Então Deus, Ele dá mostras e dá provas da sua longanimidade para conosco. Basta você imaginar como Deus é paciente, para Deus suportar pacientemente e não reagir às nossas limitações, aos nossos erros, às coisas erradas que nós, porventura, venhamos a fazer. Como Deus é paciente conosco. E nós só devemos agradecer por essa longanimidade do Senhor, porque o Senhor não age imediatamente ao nosso erro e ao nosso pecado. Ele aguarda com paciência o nosso arrependimento. Então Ele vai nos suportando nessa relação de um Deus perfeito com as suas criaturas, com os seus servos, que são imperfeitos. Deus precisa ter muita paciência para nos aturar, para aturar os nossos pecados, para aturar os nossos erros, para aturar os nossos medos, as nossas limitações. Graças a Deus, porque Deus é longânimo. Mas não nos esqueçamos que a longanimidade também é uma virtude que caracteriza todo cristão. Paulo falando, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, quando ele trata a respeito do fruto do Espírito, ele destaca essa virtude da longanimidade como fazendo parte do fruto do Espírito. Logo, todo aquele que tem o Espírito Santo desenvolve em sua vida a virtude da longanimidade, dessa grande paciência de Deus. Isso nos leva a pensar, e aqui eu concluo essa reflexão, naquela lógica do relacionamento de Deus em relação a nós, da maneira como Deus se comporta em relação a nós, em que nós devemos imitar a Deus no nosso relacionamento com as outras pessoas. Se Deus é longânimo em relação a nós, cabe a nós, como seus servos e servas, sermos também longânimos
em relação às outras pessoas. Assim como Deus é longânimo, nós também desenvolvemos essa virtude em nós. Se Deus é paciente para suportar os nossos erros e as nossas limitações, nós também devemos seguir o mesmo exemplo, desenvolvendo em nós, exercitando a nossa paciência para suportarmos as limitações e os erros dos outros. Assim como Deus age em relação a nós, nós devemos agir também em relação aos outros. Que aprendamos com a longanimidade do Senhor. Assim como Deus é longânimo conosco, sejamos também longânimos com as outras pessoas. Que Deus assim nos abençoe.